Oi, gente. Vou tentar fazer um vídeo mais curto, rapidão aqui. Brota Capsital On. Eu quero falar com vocês sobre a síndrome pós-Covid. Eu gravei um vídeo anteriormente, mas tem 30 minutos de duração. Eu não tenho paciência para assistir um vídeo tão longo e eu acho que as pessoas também não têm. Então eu vou tentar falar rapidão. Falei nos Reels, mas aquele negócio é muito rápido e eu começo a falar já acabou. Vocês sabem que eu sou falante, então eu vou me policiar aqui para fazer um vídeo de 7 minutos no máximo. Vocês topam assistir? Aí fica no IGTV. Bom, vamos lá, tentando resumir. O que que é a síndrome pós-Covid? Primeiro, por que que eu tô falando sobre a síndrome pós-Covid? Por que tem uma psicóloga falando sobre a síndrome pós-Covid? Porque tem uma psicóloga que quase não aparece aqui no Instagram e tá falando sobre a síndrome pós-Covid. Eu vim falar sobre isso porque eu estou passando por isso e eu tô vendo o quanto isso pode ser muito prejudicial para a saúde mental das pessoas, porque a gente não tá vendo tanta discussão, pelo menos aqui não chegou. Eu vejo falar sobre sequelas da Covid, como eu não tinha, a Covid não tinha me pego até agora, então eu via falar sobre as sequelas e ficava preocupada. Acompanhei várias pessoas que tiveram Covid, mas não no meu dia a dia, não na minha convivência, né? E acho que o fato de morar sozinha também é óbvio que as pessoas ficam com Covid, gente, me conta como é que vocês estão, mas eu não vi alguém. Então, como eu senti agora na minha pele, e eu tô falando isso porque talvez você tenha visto alguém na sua família passando por isso, então essas informações vão te ajudar uma pessoa da família, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, alguém próximo seu que tá com uma série de sintomas, tá muito diferente depois de ter tido Covid e que você talvez não esteja percebendo, ou você pode ser essa pessoa. Então eu vim falar sobre isso porque acho que se a gente tem conhecimento sobre o que está acontecendo com a gente, fica muito mais fácil de passar pelos momentos de dificuldade, porque é um momento de dificuldade. O que que é essa síndrome pós-Covid? Ou Covid longa. É uma síndrome. O que que acontece? É um conjunto de sintomas. Toda síndrome é um conjunto de sintomas. Mas por que que acontece? Para se livrar do vírus, o nosso sistema imunológico ele desencadeia uma sequência, uma série de processos inflamatórios. Vocês têm noção? Para se livrar do vírus, o nosso sistema imunológico inflama tudo no nosso organismo. É um boom de inflamações para poder eliminar o vírus. E o que que acontece com isso? O vírus foi embora e a gente se cura das inflamações? Não, as inflamações ficam aqui. E aí vai desencadear em uma série de problemas de saúde, problemas que você possivelmente nem tinha antes, problemas que você talvez tivesse predisposição a ter, problemas, distúrbios neurocognitivos, de saúde mental, metabólico, cardiovascular, gastrointestinal, dor muscular, dor articular, anemia, problemas respiratórios, as sequelas são diversas. Eu estou lendo em alguns momentos, vocês estão percebendo isso. Por que que eu tô lendo? Porque eu tô com dificuldade de atenção, de concentração e de memória. Por quê? Por conta da sequela da Covid. Essa é uma sequela que ficou muito forte em mim. Outra sequela muito forte, perceptível para vocês, é na minha fala. Vocês percebem que eu começo a falar e eu erro as palavras, eu dou uma travada aqui. Às vezes eu tô falando e eu esqueço também uma pronúncia. Em outros momentos eu tô falando e eu sinto falta de ar, eu paro e busco aqui o ar, ainda mais agora que eu tô falando muito rápido para conseguir falar tudo que eu gostaria com vocês. Então, quais são os sintomas, né, mais comuns? Perda de olfato, de paladar, insônia ou muito sono, que é o meu caso, eu tenho muito sono, distúrbio de atenção, dificuldades motoras. Gente, eu tô deixando cair tudo da minha mão. É caneta, é garfo, é. Eu fui colocar água, eu tava esses dias tomando uma água, e eu peguei o copo e eu virei a água, só que ao invés de virar no copo, eu virei aqui fora. E molhou meu pé. Quando molhou meu pé, que eu me toquei que tava colocando fora. A gente fica desatento e com dificuldades motoras também. Executar tarefas que antes eram simples se torna muito difícil. Fadiga, um cansaço assim extremo, dor de cabeça, disfunção sexual, baixa libido. Gente, a gente tem que entender que assim, o nosso organismo está tentando manter a gente vivo. Então, o que eu costumo dizer é que rolou uma guerra feia. E aí, nessa guerra, os seus soldados lutaram e lutaram muito para sobreviver.
para poder defender esse país que é você. Eles conseguiram, você sobreviveu. E aí o que acontece? Quando termina a guerra, a gente vai fazer um samba, um churrasco e uma cerveja para comemorar? Não, velho. Terminou a guerra, tá todo mundo cansado, tá todo mundo, né, exausto, tá todo mundo ferido. Então, esses soldados que estão aí, eles sobreviveram, mas eles estão feridos, eles estão traumatizados e a gente precisa cuidar deles. Então, a sua vida não vai voltar a ser como era antes da Covid. Ah, mas eu tive, peguei e voltou tudo ao normal. Parabéns, que bom, eu fico feliz por você. Mas em 80% dos casos das pessoas curadas de Covid, elas manifestam, sim, pelo menos um sintoma até pelo menos 4 meses depois do vírus. Mike, sai daí. Então, do vírus, né, da infecção, de eliminar o vírus do corpo. Então, pelo menos 4 meses após eliminar o vírus do corpo, 80% das pessoas manifestam pelo menos um sintoma. Pelo menos um sintoma. Então, é importantíssimo a gente ter consciência do que isso vai afetar. Porque aí não dá. Se você tá com essa série de problemas, você não vai conseguir voltar à sua vida ao normal, como era antes. E se você não tem consciência disso, ainda mais se alguém falar pra você, nossa, eu tive, mas eu voltei, por que que você não consegue? Porque você não é a pessoa, né? Porque a pessoa não é você e ela não precisa falar isso, porque isso não ajuda. Não seja a pessoa que faz esse tipo de comparação com o seu colega, com a sua colega, com o seu familiar, enfim. Se essa pessoa já tá passando por uma dificuldade, esse tipo de comparação não ajuda. Ninguém quer deixar de fazer as coisas que gosta. Então, por favor, tenha compreensão com as pessoas, sabe? Seja você uma fonte de apoio, entende? E não uma pessoa que julga, e não uma pessoa que deixa a pessoa mais para baixo, porque o estado emocional interfere muito nesse processo de cura. Então, vamos lá, retomando. Pro seu organismo, pro seu sistema imunológico vencer o vírus, ele teve que inflamar tudo. Quer dizer, detonou uma bomba, inflamou o seu corpo todo. E aí você começou a ter uma série de sintomas, certo? Esses sintomas podem vir com problemas de saúde que você não tinha antes. Então, além disso, tem problemas de pele, dor de garganta, dor de cabeça, que eu já falei, queda de cabelo, diarreia, problemas gastrointestinal no geral. Eu soube de gente que teve pericardite, sabe? Então, são muitos problemas, linguagem, raciocínio, memória. Muitas coisas podem acontecer e, retomando, acontecem com 80% das pessoas. Às vezes as pessoas não se tocam, porque elas pensam assim, ah, saí da Covid, beleza, nossa, recuperei. Mas elas não observam o corpo e a mente delas para perceber que elas começaram a ficar um pouco mais deprimidas, elas começaram a ficar um pouco mais ansiosas, que são outros dois problemas que a Covid causa em muita gente, tanto durante o processo do vírus no seu corpo, quanto depois no pós-Covid, tanto organicamente quanto por conta dessas mudanças, o vírus pode causar em você, sim, um processo depressivo, pode causar um transtorno de ansiedade. Então, isso acontece tanto porque ele vai alterar o seu organismo. Eu não vou conseguir falar nomes técnicos porque eu estou passando por isso e eu esqueço alguns nomes, né? Mas ele vai, os neurotransmissores, ele vai alterar os neurotransmissores, ele vai afetar as células, então, enfim, ele vai causar esse problema em você organicamente. E aí também existe uma outra questão que você tá lá com aquela expectativa de que terminou a fase da contaminação, você vai voltar para sua vida normal. Você tenta voltar para sua vida no normal de antes e não consegue, porque o teu corpo não acompanha. Você fica indisposto, cansado e lá. E aí muita gente começa a se sentir mal, se sentir culpada, se cobrar. E se a pessoa já tem uma tendência a ter um processo depressivo, ansiedade, a gente, né, sabe que a pessoa vai potencializar isso. Gente, o Mike tá aqui, o meu cachorro do lado tossindo pra chamar atenção, e eu não vou tirar isso do vídeo. Então, a pessoa, ela vai potencializar isso, sabe? Ela vai, porque ela vai se sentir culpada, porque ela não vai entender o que está acontecendo. Então, esse vídeo é para que vocês entendam que é real. Porque até pouco tempo atrás, eu vou deixar aqui a referência dos artigos que eu pesquisei,
tem pouca coisa produzida, né? Até porque é algo muito novo e a gente precisa mesmo pesquisar, a gente precisa produzir mais conhecimento, mas é importante também estar aqui nas redes sociais falando com as pessoas sobre isso, porque o que acontece, gente, é que a gente não discutindo, cada um passando por isso em silêncio, né, sem ter com quem compartilhar, sem olhar e falar, nossa, isso acontece, a gente não se articula para ir atrás de atendimento médico, porque precisa. Se você está tendo esses sintomas prolongados, vá atrás de atendimento médico, precisa fazer um acompanhamento, um check-up para ver como ficou sua saúde depois, né? Um acompanhamento psicológico. Eu sei que a psicologia é uma área super elitizada e que, infelizmente, no Brasil não dá para todo mundo ter acesso à psicoterapia e, infelizmente, a gente saiba que para a gente também é muito difícil ser psicoterapeuta, ser psicóloga clínica no nosso país, né? É um desafio diário, a gente não tem incentivos, é caro, tudo que a gente vai fazer é caro, então por isso que a psicologia acaba sendo cara e a gente não tem, assim, tanto atendimento, né? As pessoas pelo SUS, a gente não tem tanta política pública de saúde mental e o que tinha, que era estava caminhando para algo que estava, né, cada vez melhorando. Esse governo destruiu, então, infelizmente, a situação só piora. Então, o que eu posso fazer é colaborar com vocês fazendo o que muitos psicólogos e muitas psicólogas têm feito, que é compartilhando informações aqui pelas redes sociais, que é disseminando informações, é pesquisando, indo atrás e trazendo isso numa linguagem acessível para todo mundo, né? A minha ideia é que todo mundo possa entender o que eu estou falando, independente do grau de instrução da pessoa, se é uma pessoa, né, da academia, se é uma pessoa de qualquer outro lugar, eu quero que todo mundo entenda, porque o vírus, ele tá aí pegando geral. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente, e o que pode acontecer, e como a gente pode buscar ajuda em relação a isso. Então, saiba que se a sua vida mudou depois que você teve Covid, se você tá vendo diferença no seu corpo, às vezes você nem tinha percebido, você tá achando que é você que tá cansada, que você que tá estressada, você que não tá bem, você que tá triste. Ah, eu tô triste, eu não tô entendendo por que que eu tô chateado com uma situação que eu sempre soube lidar. É porque existe um processo inflamatório aí no seu corpo e que vai afetar várias áreas da sua vida. Você vê? Todos os sintomas que eu falei, eles afetam tudo, corpo, mente, né? E tudo, porque tá tudo interligado. Então, acho que é importante compartilhar essa informação. Marque aqui as pessoas que vocês conhecem que podem se interessar por essa informação, compartilhem, mandem o vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam aí nos comentários. Eu não consegui fazer em 7 minutos, mas 12 é melhor do que 30. Beijo!